O assunto das migrações tem sido debatido diariamente em Bruxelas e, em particular, na delegação da União Europeia para o Mediterrâneo. A eurodeputada Liliana Rodrigues é a vice-presidente da delegação, é também convidada do programa Aldeia Global. Doutora, como olha para esta desunião da Europa em torno das migrações? Bom, antes de mais agradecer o convite para estar aqui hoje, dar os parabéns à RTP por este programa. Portanto, é bom saber que há o interesse por divulgar o trabalho europeu e o que se passa na União Europeia. Dizer que esta desunião europeia era previsível num contexto de grande crise, num contexto em que as pessoas têm grandes dificuldades, mas também dizer que se por um lado houve desunião, por outro lado também houve união. No caso do Parlamento Europeu, desde o primeiro momento que fomos todos favoráveis à recepção, não é, desses e ao acolhimento desses imigrantes. Quem travou constantemente esta questão foi o Conselho. A própria Comissão Europeia também concordou totalmente e apoiamos Juncker nesse aspecto, mas foi de facto o Conselho Europeu que travou particularmente pelas mãos da Hungria. Portugal num primeiro momento também recuou. É bom que se saiba também disso, primeiro recuou, mas depois de facto aceitou os 120 mil que iriam entrar na União Europeia. Agora, o que se passou com a Hungria e outros países, não foi apenas a Hungria, é gravíssimo. E acha que estes países devem ser sancionados? Eu sempre entendi que a melhor forma de educar não é pela sanção. E sendo eu... recurso direto à violência? Não se entende, de facto, o caso, inclusive, de agora ser aprovado no Parlamento húngaro, a polícia para disparar balas, não é? Desde que não causem a morte a nenhum migrante. Quer dizer, isso faz-me lembrar, você pode disparar uma bala de borracha, se acertar na coluna fica paralisado e pronto, e está tudo bem. Não é assim. De facto, o que se passa na Hungria é gravíssimo. Esses países devem ser, o caso particularmente da Hungria, deve ser penalizado de outra forma, pois a possibilidade de serem penalizados com os fundos europeus. Eu acho que não é por aí que se deve fazer isso. Agora, há uma coisa a mim que faz imensa confusão. Quando a Grécia teve graves problemas financeiros, falava-se muito da saída da Grécia. Mas quando se vê um país que pertence à União Europeia a fazer o que tem feito a homens e mulheres que fogem da guerra e da fome, eu não percebo como é que não se fala da possibilidade da Hungria sair. Portanto, se a Hungria não quer estar na União Europeia, sabe qual é o caminho a seguir. E não é uma forma de resolver este problema da Europa e da desunião em torno desta questão? Eu não acho que o problema da imigração seja passando pela saída da Hungria, não é isso que estou a dizer. O que estou a dizer é que quem está no projeto europeu tem que estar mesmo. A Hungria não está com o projeto europeu, não é só neste momento. Portanto, já mostrou isso antes. O caso da imigração tem que ser resolvido. O Ocidente e os Estados Unidos também eles têm grandes responsabilidades no que se passa na Síria, particularmente, no Iraque, na Líbia. E, portanto, há responsabilidades nossas. Repare, os 120 mil correspondem a 0,1% da população europeia. Nós somos 400 milhões. Dizerem-me que o caso português fez-me imensa confusão, dizer que não está preparado. Não está preparado porquê? Pois punha-se outra questão que era, tinham de estar os 28 de acordo. Mas porquê que tinham de estar de acordo? Aqueles que queriam receber, podiam receber já. E é isso que se vai passar. Doutora, e por falar em acolhimento, a Madeira também irá acolher imigrantes. Como é que deve ser feita a integração? A região está preparada? Eu acho que os portugueses todos estão preparados. Seria uma vergonha a Madeira não receber migrantes. Dou os parabéns a quem, de facto, aceitou. Neste caso, o Governo Regional, desde o primeiro momento, teve uma posição muito clara sobre isso. Portanto, a melhor forma de receber os imigrantes foi como nos receberam a nós. Que é dar trabalho, dar-lhes educação e sentirem-se incluídos na nossa sociedade. E sendo a ilha uma terra de imigrantes espalhados por todo o mundo, não acha que houve um pouco de intolerância nesta fase inicial, quando se falou na vinda de migrantes para a região? Eu não vejo assim... Há muita contestação, sobretudo nas redes sociais? Sim, mas não me parece que tenha havido assim tanta contestação. Houve um grupo que achou por bem dizer a sua posição, mas existiram outros grupos que também disseram a sua posição. Portanto, eu acho que somos mais aqueles que desejamos essa integração, essa inclusão dessas pessoas, do que propriamente aqueles que são contra. Portanto, não tenho essa perspectiva. Tal como em termos europeus. A minha perspectiva é que há mais pessoas a quererem acolher, precisamente porque são pessoas que têm valores muito claros de solidariedade, do que propriamente a quererem que fiquem na Síria à beira da morte e da miséria. Isso não tenho essa percepção. Doutora, integra também a Comissão de Desenvolvimento Regional. É possível desenvolver estes países atualmente em conflito
e voltar, digamos, a inserir estes migrantes na terra natal? Isso é uma É discussão uma missão que muito complexa. É muito complexo, isso é uma discussão que temos tido imenso e é difícil dizer qual é o momento certo para essas pessoas voltarem. É óbvio que este não é o momento certo para essas pessoas voltarem. Repare, há bocado perguntava pela migração madeirense. Nós, quando saímos da Madeira, fomos à procura de trabalho. Nós não fugimos da morte, nós não fugimos da miséria, nós não fugimos da violação, nós não fugimos das degolações que se fazem na Síria neste momento. Estas pessoas são pessoas que fogem mesmo à morte. Portanto, são dois tipos de migração diferentes. Agora, se é importante desenvolver esses países, claro que é. Mas não podemos, em nome desse desenvolvimento, que ainda não é possível, por exemplo, porque estão em guerra, deixá-las à mercê, não é? De grupos terroristas. O ISIS é o mais conhecido neste momento. E como combater isso? O ISIS tem que ser combatido de forma concertada pela União Europeia, pelos Estados Unidos, pela Rússia. Ontem houve a conferência de líderes, a Rússia está disponível para isso e acho que temos de chamar um ator fundamental que é o Irão. Portanto, acho que é fundamental haver uma posição concertada e vai ter que ser uma posição de grande força de combate, inclusive no terreno. A doutora está também ligada aos direitos humanos. É uma questão que a preocupa pessoalmente, com certeza. Eu agora fui nomeada relatora neste momento com três relatórios. Que trabalho tem feito no Parlamento Europeu? Muito trabalho a nível de relatórios. Nos direitos humanos, sendo eu de uma área que é a filosofia, é uma área que me é particularmente querida. Acabei agora um relatório sobre o uso de instrumentos de tortura na pena de morte, nas detenções e para a pena de morte. Ou seja, queremos travar a venda de químicos para a pena de morte, já conseguimos fazer isso. E agora fiquei precisamente com um relatório sobre migração. Só queria lhe dar um dado, que eu acho que é importante que as pessoas saibam disto. Já houve um investimento de 300 mil milhões, só em 2015, nesses países que foram fustigados pela guerra e pelo terrorismo. Portanto, tem havido investimento. E eu queria chamar a atenção por isso. Não é possível deixarmos essas pessoas à sua própria conta. Elas vêm pelo mar, elas vêm em condições complicadíssimas. Aliás, temos o caso do menino que aparece morto numa praia na Turquia. Foi capa de jornais em todo o mundo. E que foi essa imagem que fez a grande discussão e fez pressão sobre os 28. E, portanto, tem havido investimento, mas queria dizer que é preciso não esquecer os que lá estão, porque esses não têm como fugir. É preciso ir mais além do investimento, com certeza. E é preciso combater o tráfico de pessoas, porque é isso que se está a fazer. Obrigado, doutora Liliana Rodrigues, pela presença no programa Aldeia Global.